Com a graça de Deus, às 10h05, declaro aberta a primeira audiência pública para a discussão do projeto de lei 34/21, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2022 e da outras providências, realizada em 3 de junho de 2021. Bom dia a todos. Quero agradecer aqui a todos presentes, Dr. Márcio, Clarícia, Sandrinho, a todos que nos acompanham, aos vereadores Fábio Beteira, Gilson, Ronaldo, vereador Márcio e vereador Cláudio do Moção, e a todos que nos acompanham. Prefeitura do município de Jandira, ofício número 154/2021, referente à mensagem de lei. Jandira, 28 de abril de 2021. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminho para apreciação dos nobres vereadores o incluso projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022. Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação dessa Igreja Câmara Municipal, o anexo, projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração do orçamento, programa para o exercício financeiro de 2022, em cumprimento ao disposto no artigo 65, inciso 2 da Constituição Federal e o artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei número 101, de 4 de maio de 2000. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, tem como objetivo estabelecer as diretrizes, prioridades e metas da administração, orientando a elaboração da proposta orçamentária de cada exercício financeiro, formado pelos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, compatibilizando as políticas, objetivos e metas estabelecidas no plano plurianual e as ações previstas nos orçamentos para sua consecução, promovendo em prazo compatível um debate sobre a ligação e adequação entre receitas e despesas públicas, as prioridades orçamentárias. Com isso, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o próximo exercício de 2022, atendendo às novas exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, será apresentado o anexo de metas fiscais para as receitas, despesas, resultado primário, montante da dívida pública, para os 3 exercícios seguintes, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário, princípio fundamental e das finanças públicas. Para cálculo dos valores constantes e correntes, foram utilizadas as seguintes metodologias: A. Perspectiva global de inflação média para 2022, de acordo com o valor estabelecido com meta anual pelo Conselho Monetário Nacional, sendo adotado como taxa de inflação média para os exercícios 2021, 22, 23 e 24, os percentuais de 5,31%, 3,56%, 3,60% e 3,25%, respectivamente. B. Média do índice de inflação dos anos de 2019 e 2020, se referem ao IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE. D. Adotado crescimento real em 2020 de 3%. Para melhor visualização, destacamos as tabelas abaixo. Taxas de inflação, ano, variação média anual. 2019, 3,77, 2020, 3,21, 2021, 5,31, 2022, 3,56, 2023, 3,60, 2024, 3,25. Cabe esclarecer ainda que as metas e as prioridades da administração municipal para o exercício de 2022 serão estabelecidas excepcionalmente em relação a esse exercício, na lei que instituirá
o Plano Plurianual 2022-2025, cujo projeto será encaminhado pelo Executivo no prazo previsto na legislação competente. Por fim, esperando que esse projeto permita uma discussão democrática entre Executivo e Legislativos, é que submetemos a Vossa Excelência o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2022, lembrando que o mesmo deverá ser devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração. Henri Hajime Sato, Prefeito Municipal de Jandira. Projeto de Lei 34/21 dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2022 e da outras providências. Henri Hajime Sato, Prefeito do município de Jandira, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Capítulo 1 das disposições preliminares. Artigo 1. Esta lei estabelece, nos termos do artigo 165, inciso 2, da Constituição Federal, as diretrizes e orientações para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual e dispõe sobre alterações na legislação tributária. Parágrafo único. Além das normas a que se refere o caput, esta lei dispõe sobre a autorização para o aumento das despesas com pessoal que trata o artigo 169, inciso 1º da Constituição, e sobre as exigências contidas na Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Capítulo 2 das metas fiscais. Artigo 2. As metas de resultados fiscais no município para o exercício de 2022 são estabelecidas no anexo de metas fiscais, integrante desta lei, desdobrado em tabela 1, metas anuais, tabela 2, avaliação do cumprimento das metas fiscais e do exercício anterior, tabela 3, metas fiscais atuais, comparada com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, tabela 4, evolução do patrimônio líquido, tabela 5, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Tabela 6. Avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS. Tabela 6.1. Projeção atuarial do regime próprio de providência dos servidores, plano previdenciário. Tabela 6.2. Projeção atuarial do regime próprio de previdência dos servidores, plano financeiro. Tabela 7. Estimativa e compensação da renúncia de receita. Tabela 8. Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Parágrafo único. As metas e prioridades de que trata este artigo considerar-se-ão modificadas por lei, posteriores, inclusive pela lei orçamentária e pelos créditos adicionais abertos pelo Poder Executivo. Capítulo 3, até a voz melhorou, dos riscos fiscais. Artigo 3. Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no anexo de riscos fiscais, integrantes desta lei, detalhado no demonstrativos de riscos fiscais e providências, no qual são informadas as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo caso venha a se concretizar. Parágrafo único. Para fins deste artigo,
consideram ser passivos contingentes e outros riscos fiscais, possíveis obrigações presentes, cuja existência será confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros, que não esteja totalmente sob controle do município. Capítulo 4 da Reserva de Contingência. Artigo 4. A lei orçamentária conterá reserva de contingência para atender a possíveis passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Inciso 1º. A reserva de contingência será fixada em no máximo 1% da receita corrente líquida e sua utilização dar-se-á mediante critérios adicionais abertos à sua conta. Inciso 2. Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisará ser utilizada no todo ou em parte para sua finalidade, o saldo poderá ser destinado à abertura de créditos adicionais para outros fins. Capítulo 5 do Equilíbrio das Contas Públicas. Artigo 5. Na elaboração da lei orçamentária e em sua execução, a administração buscará ou preservará o equilíbrio das finanças públicas por meio de gestão das receitas e das despesas, dos gastos com pessoal, da dívida e dos ativos, sem prejuízo do cumprimento das vinculações constitucionais e legais e da necessidade de prestação adequada dos serviços públicos, tudo conforme os objetivos programáticos estabelecidos no Plano Plurianual vigente em 2022. Capítulo 7 da Programação Financeira, cronograma mensal de desembolso, metas bimestrais de arrecadação e limitação de empenho. Artigo 6. Até 30 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo e suas entidades da administração indireta estabelecerão a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas com a previsão de ingresso das receitas. Inciso 1º. Integrarão essa programação as transferências financeiras do Tesouro Municipal para órgãos da administração indireta e desses tesouros para o Tesouro Municipal e destes para o Tesouro Municipal. Inciso 2. O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte da programação financeira, devendo ocorrer na forma de duodécimos a serem pagos até o dia 20 de cada mês. Artigo 7. No prazo previsto no caput do artigo 6, o Poder Executivo e suas entidades da administração indireta estabelecerão as metas bimestrais de arrecadação das receitas estimadas, com a especificação em separado, quando pertinente, das medidas de combate à evasão e à sonegação da quantidade e dos valores de ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos critérios tributários e não tributários passíveis de cobrança administrativa. Inciso 1º. Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação das receitas, capaz de comprometer a obtenção dos resultados fixados no anexo de metas fiscais por atos a serem adotados nos 30 dias subsequentes, a Câmara Municipal e a Prefeitura e as entidades da administração indireta determinarão de maneira proporcional a redução verificada e de acordo com a participação de cada um no conjunto das dotações orçamentárias vigentes, a limitação de empenho e de movimentação financeira em montantes necessários à preservação dos resultados fiscais almejados. Inciso 2. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo para as providências deste, o correspondente montante que lhe caberá na limitação de empenho e na movimentação financeira acompanhada
acompanhado da devida memória de cálculo. Inciso 3. Na limitação de empenho e movimentação financeira, serão adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas de educação, saúde e assistência social. Inciso 4. Não serão objetos de limitação de empenho e movimentação financeira as dotações destinadas ao pagamento do serviço da dívida e de precatórios judiciais. Inciso 5. Também não serão objeto de limitação e movimentação financeira, desde que a frustração de arrecadação de receitas verificada não as afete diretamente. As dotações destinadas ao atingimento dos percentuais mínimos de aplicação na saúde e no ensino as decorrentes de outros recursos vinculados. Inciso 6. A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o artigo 31 da Lei Complementar Federal, número 101 de 2000. Inciso 7. Em face do disposto no inciso 9, 11 e 17 do artigo 166 da Constituição, a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata, o inciso 1 deste artigo também incidirá sobre o valor das emendas individuais eventualmente aprovadas na Lei Orçamentária Anual. Inciso 8. Na decorrência de calamidade pública, serão dispensados a obtenção dos resultados fiscais, programados a limitação de empenho, enquanto perdurar essa situação nos termos do disposto no artigo 65 da Lei Complementar Federal, número 101/2000. Inciso 9. A limitação de empenho e movimentação financeira poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos bimestres seguintes. Capítulo 7. Da despesa com pessoal. Artigo 8. Desde que respeitados o limite e as redações previstas no artigo 20, 22, parágrafo único, da Lei Complementar Federal número 101/2000, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para, primeiro, concessão de vantagem ou aumento de remuneração de criação de cargos, empregos e funções ou alterações de estruturas de carreira. 2. Admissão de pessoal ou contratação a qualquer título. Inciso 1º. Os aumentos de despesa de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver 1. Prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. 2. Lei específica para as hipóteses previstas no inciso 1 do caput. 3. No caso do Poder Legislativo, observância aos limites fixados nos artigos 29 e 29A da Constituição Federal. Inciso 2. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar Federal, número 101/2000, a contratação de horas extras fica vedado, salvo, primeiro, no caso do disposto no inciso 2 do inciso 6 do artigo 57 da Constituição Federal. Segundo, nas situações de emergência e de calamidade pública. Terceiro, para atender às demandas inadiáveis da atenção básica de saúde pública. 4. Para a manutenção das atividades mínimas das instituições de ensino. 5. Nas demais situações de relevante interesse público, devida e expressamente autorizada pelo respectivo chefe do poder. Capítulo dos novos projetos. Artigo 9. A lei orçamentária não consignará recursos para o início de novos projetos, se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público. Inciso 1. A regra constante do caput aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos, conforme as vinculações legalmente estabelecidas. Inciso 2. Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja alocação de recursos orçamentários esteja compatível
com os respectivos cronogramas físico, financeiros compactuados e em vigências. Capítulo 9, do estudo e de impacto orçamentário e financeiro. Artigo 10. Para os disposto no artigo 16, inciso 3, da Lei Complementar Federal, número 101/2000, considera-se irrelevante as despesas com aquisições de bens ou de serviços e com a realização de obras e serviços de engenharia até os valores de dispensa de licitação estabelecidos respectivamente nos incisos 1 e 2 do artigo 24 da Lei Federal número 8.666, de 21 de junho de 1993. Capítulo 5 do controle de custo, artigo 11. Para atender ao disposto no artigo 4 e da Lei Complementar número 101/00, os chefes do poderes executivo e legislativo adotarão providências, junto com aos respectivos setores de contabilidade e orçamento, para, com base nas despesas liquidadas, apurar os custos e avaliar os resultados das ações e dos programas estabelecidos e financiados com recursos dos orçamentos. Parágrafo único. Os custos apurados e os resultados dos programas financiados pelo orçamento serão apresentados em quadros anuais que permanecerão à disposição da sociedade em geral e das instituições encarregadas do controle externo. Capítulo 6. Da transferência de recursos a pessoas físicas e a pessoas jurídicas de direito público e privado. Artigo 12. Observadas as normas estabelecidas pelo artigo 26 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, para dar cumprimento aos programas e ações aprovados pelos legislativos na lei orçamentária, fica o Executivo autorizado a destinar recursos para cobrir direta ou indiretamente necessidade de pessoas físicas, desde que, em atendimento à recomendação expressa de unidade competente da administração. Parágrafo único. De igual forma ao disposto no caput deste artigo, tendo em vista o relevante interesse público envolvido e de acordo com o estabelecido em lei, poderão ser destinados recursos para a cobertura de déficit de pessoa jurídica. Artigo 13. Será permitida a transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos, por meio de auxílios, subvenções ou contribuições, desde que observadas as seguintes exigências e condições, dentre outras, porventura existente, especialmente as contidas na Lei Federal número 4.320/64 e as que vierem a ser estabelecidas pelo Executivo. 1. Apresentação de programa de trabalho a ser proposto pela beneficiária ou indicação das unidades de serviço que serão objeto dos repasses concedidos. 2. Demonstrativo e parecer técnico enviado que a transferência de recursos representa vantagem econômica para o órgão concessor em relação à sua aplicação direta. 3. Justificativas quanto ao critério de escolha do beneficiário. 4. Em se tratando de transferência de recursos não contemplada inicialmente na lei orçamentária, declaração quanto à compatibilização e adequação aos artigos 15 e 16 da Lei Complementar Federal número 101/2000. 5. Vedação à redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não. 6. Apresentação da prestação de contas de recursos anteriormente recebidos nos prazos e condições fixados na legislação e inexistência de prestação de contas rejeitada. 7. Cláusula de reversão patrimonial válida até depreciação integral do bem ou a amortização do investimento, constituído garantia real em favor do concedente em montante equivalente aos recursos de capital destinado à entidade, cuja execução ocorrerá caso se verifique desvio de finalidade ou aplicação irregular dos recursos. Inciso 1.
A transferência de recursos a títulos de subvenções sociais nos termos da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, atenderá às entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde, educação ou cultura. Inciso 2. As contribuições somente serão destinadas às entidades sem fins lucrativos que não atuem nas áreas de que trata o parágrafo 1º deste artigo. Inciso 3. A transferência de recursos a títulos de auxílios previsto no artigo 12, inciso 6, da Lei número 4.320, 17 de março de 1964, somente poderá ser realizada para as entidades privadas sem fins lucrativos e desde que seja de atendimento direto e gratuito ao público. Artigo 14. As transferências financeiras e outras entidades da administração pública municipal serão destinadas ao atendimento de despesas decorrentes da execução orçamentária na hipótese de insuficiência de recursos próprios para sua realização. Parágrafo único. Os repasses previstos no caput serão efetuados em valores decorrentes da própria lei orçamentária anual e da abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais, autorizados em lei e dos créditos adicionais extraordinários. Artigo 15. As disposições do artigo 13 a 15 desta lei serão observadas sem prejuízo do cumprimento das demais normas da legislação federal vigente, em particular da lei número 13.019, de 31 de julho de 2014, quando aplicáveis aos municípios. Artigo 16. Fica o Poder Executivo autorizado a arcar com despesas de competência de outros entes da Federação, se estiverem firmados os respectivos convênios, ajustes ou congêneres, se houver recursos orçamentários e financeiros disponíveis e haja autorização legislativa dispensada esta no caso de competências concorrentes e com outros municípios, com o Estado e com a União. Capítulo 7. Das alterações na legislação tributária e da renúncia de receitas poderão ser considerados os efeitos das propostas alterações na legislação tributária, inclusive quando se tratar de projeto de lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal. Artigo 18. O Poder Executivo poderá enviar à Câmara Municipal projetos de lei dispondo alterações na legislação tributária, especialmente sobre 1. Instituição ou alteração da contribuição de melhoria decorrentes de obra pública. 2. Revisão das taxas objetivando sua adequação aos custos de serviços prestados. 3. Modificação nas legislações do imposto sobre serviço de qualquer natureza, imposto sobre a transmissão intervivos de bens imóveis e de direitos a eles relativos, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, com o objetivo de tornar a atribuição mais eficiente e justa. 4. Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização e cobrança e arrecadação dos tributos municipais, objetivando a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, além da racionalização de custos em favor do município e dos contribuintes. Artigo 19. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita só serão promovidas se observada as exigências do artigo 14 da Lei Complementar Federal número 101/2000, devendo os respectivos projetos de lei ser acompanhado dos documentos ou informações que comprovem o atendimento do disposto no caput do referido dispositivo, bem como do seu inciso 1º ou 2º. Capítulo 8 das disposições finais. Artigo 20.
com fundamento no inciso 8 do artigo 165 da Lei da Constituição Federal, no artigo 174 da Constituição Estadual e nos artigos 7 e 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Orçamentária de 2022, conterá autorização para o Poder Executivo proceder à abertura de créditos suplementares e estabelecerá as condições e os limites a serem observados. Artigo 21. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2022 em créditos adicionais em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura funcional e programática expressa por categoria de programação, inclusive os títulos, os objetivos, os indicadores e as metas, assim como o respectivo detalhamento por grupo de natureza de despesa e por modalidade de aplicação. Parágrafo único. A transposição, a transparência ou remanejamento não poderão resultar em alteração dos valores das programações aprovados na Lei Orçamentária de 2022 ou em créditos adicionais, podendo haver excepcionalmente adequação da classificação funcional e do programa de gestão, manutenção e serviço ao município novo órgão. Ao novo órgão. Artigo 22. As proposições legislativas e as emendas apresentadas ao projeto de lei orçamentária que direta ou indiretamente importem ou autorize a diminuição da receita ou aumento de despesa do município deverão estar acompanhadas de estimativas desses impactos no exercício em que entrarem em vigor e nos dois subsequentes, conforme dispõe o artigo 16 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, inciso 1º. Na hipótese de criação ou aplicação das ações governamentais, as proposições ou emendas deverão demonstrar, primeiro, sua compatibilidade com o plano plurianual e a respectiva lei de diretrizes orçamentárias. Segundo, que não serão ultrapassados os limites legais sobre gasto com o pessoal. Inciso 2, no caso de emendas que importe redução total ou parcial de dotações proposta no projeto de lei orçamentária, a demonstração de que trata o caput deverá, primeiro, deixar evidente que as normas superiores sobre vinculações de receitas constitucionais e legais não deixarão de ser observadas. Segundo, que a prestação de serviço obrigatório pelo município e o pagamento de encargos legais não serão inviabilizados. Terceiro, o somatório dos valores das emendas parlamentares individuais de caráter impositivo que vierem a ser aprovados na lei orçamentária não poderá exceder o limite expressamente determinado pelo artigo 175, inciso 6 da Constituição do Estado de São Paulo. Inciso 4º, em face do disposto no artigo 166, inciso 14 da Constituição, e uma vez publicada a Lei Orçamentária para 2022, identificada pelo chefe do Executivo a existência de impedimentos de ordem técnica em relação às emendas parlamentares individuais de execução obrigatória, serão adotadas as seguintes medidas, com o objetivo de solucionar essas pendências. Primeiro, nos primeiros 30 dias após a publicação da lei orçamentária, o prefeito indicará e especificará à Câmara Municipal os impedimentos de ordem técnica identificados. Segundo, a Câmara Municipal determinar por meio da mesa diretora e consultados os autores das emendas, se fará mudanças no seu conteúdo e encaminhará ao Executivo no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação da proposta, para sanar os impedimentos apontados, ou se entender que esses são descabidos, deverá abster-se dessa providência. Terceiro,
Recebidas as propostas, o prefeito deverá, no prazo de 15 dias úteis, apresentar à Câmara Municipal projeto de lei propondo as modificações solicitadas pelo Legislativo ou, se entender serem ilegais, descabidas, as modificações, recusará as propostas e apresentará as respectivas fundamentações em ordem técnicas ou jurídicas. Inciso 5. Se as medidas estabelecidas no inciso 4 se revelarem infrutíficas, ficará ao cargo do Executivo avaliar se os impedimentos de ordem técnica comportam solução por meio de dos mecanismos legais que regem os orçamentos públicos. E se julgar inviável essa opção, aplicar-se-á o disposto no inciso 6. Inciso 6. Esgotadas sem sucesso as possibilidades de que trata os inciso 4 e 5, as emendas parlamentares individuais aprovadas perderão automaticamente o caráter obrigatório de execução na forma determinada pelo artigo 166-A, inciso 13 da Constituição, podendo seus recursos ser utilizados para a cobertura de créditos adicionais autorizados na lei orçamentária ou específica. Artigo 23. Os créditos consignados na lei orçamentária de 2022, originados de emendas individuais, apresentada pelos vereadores, serão utilizados pelo Poder Executivo de modo a atender a meta física do referido projeto ou atividade, independente de serem utilizadas integralmente os recursos financeiros correspondentes a cada emenda. Parágrafo único. No caso das emendas de que trata o caput deste artigo, na hipótese de ser exigida, nos termos da Constituição e da legislação infraconstitucional, a autorização legislativa específica, sua execução somente poderá ocorrer mediante a existência do diploma legal competente. Artigo 24. As informações gerenciais e as fontes financeiras agregadas nos créditos orçamentários serão ajustadas diretamente pelos órgãos contábeis do Executivo e do Legislativo para atender às necessidades de execução orçamentária. Artigo 25. A Câmara Municipal elaborará suas propostas orçamentárias e a remeterá ao Executivo até 31 de agosto de 2021. Inciso 1º. O Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até 30 dias antes do prazo fixado no caput, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício de 2021 e 2022, inclusive da receita corrente líquida, acompanhado das respectivas memórias de cálculo, conforme estabelece o artigo 12 da Lei Complementar Federal número 101/2000. Inciso 2. Os créditos adicionais lastreados apenas em anulação de dotações do Legislativo serão abertos pelo Executivo se houver a autorização legislativa no prazo de 3 dias úteis, contando da solicitação daquele poder. Artigo 26. Não sendo encaminhado o autógrafo do projeto de lei orçamentária anual até a data de início do exercício de 2022, fica o Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua conversão em lei, na base de 1/12 avos de cada mês, observando na execução individualmente o limite de cada dotação proposta. Inciso 1º. Enquanto perdurar a situação descrita no caput, a parcela de cada duodécimo não utilizada em cada mês será somada ao valor dos duodécimos posteriores. Inciso 2. Considerar-se a antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizada neste artigo. Inciso 3. Na execução das despesas liberadas na forma deste artigo, o ordenador de despesa deverá considerar os valores constantes do projeto de lei orçamentária de 2022 para fins do cumprimento do disposto no artigo 16 da Lei Complementar Federal 101/2000. Inciso 4. Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude de emendas redutivas ou supressivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária no Poder Legislativo, bem como pela aplicação do procedimento
previstos neste artigo serão ajustados, excepcionalmente, por créditos adicionais suplementares ou especiais do Poder Executivo, cuja abertura fica desde já autorizada logo após a publicação da lei orçamentária. Inciso 5º, ocorrendo a hipótese deste artigo, as providências de que tratam os artigos 7 e 8 serão efetivadas até o dia 30 de janeiro de 2022. Artigo 27. O Poder Executivo providenciará o envio exclusivamente em meio eletrônico à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado, em até 30 dias após a promulgação da Lei Orçamentária de 2022, demonstrativos com informações complementares detalhando a despesa dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social por órgão, unidade orçamentária, programa de trabalho ou elemento de despesa. Artigo 28. Para efeito de comprovação dos limites constitucionais nas áreas de educação e da saúde, serão consideradas despesas inscritas em restos a pagar em 2022, que forem pagas até 31 de dezembro do ano subsequente. Artigo 29. As metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2022 serão estabelecidas excepcionalmente em relação a esse exercício na lei que instituirá o Plano Plurianual 2022-2025, cujo projeto será encaminhado pelo Executivo no prazo previsto na legislação competente. Artigo 30. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Prefeitura do município de Jandira, 28 de abril. Henri Hajime Sato, prefeito municipal. Carlos Eduardo Piteri, secretário de Governo. Acabou. E aí? O projeto está à disposição para discussão e apresentações de sugestões para alterações por partes interessadas. Lembrando que o Conselho Tutelar já apresentou uma emenda. Que será analisado pela comissão. Sandro, fica à vontade. Bom, som. Bom dia a todos os presentes. Quero agradecer a presença do nosso diretor de Prejam, no qual eu saúdo todos os secretários da nossa municipalidade, doutor Francisco Nogueira. Quero agradecer na pessoa da Câmara, que é da comunicação aqui da Câmara, agradecer todos os profissionais hoje envolvidos, agradecer a minha amiga de trabalho, Clarícia, conselheira tutelar, agradecer os presentes, na pessoa do nosso vereador Cláudio Moção, meus agradecimentos a toda a sua assessoria que está presente. Vereador Márcio Oliveira, agradeço o convite aí que a Câmara abre para a cidade e toda a sua assessoria presente. Vereador Marquinhos, já reconduzido nessa Casa de Leis, presidindo essa sessão no momento. Agradecer a sua presença aí, a participação e a abertura. Ao nosso Ronaldo Barion, o Ronaldo da Farmácia, assim, carinhosamente, obrigado pela oportunidade. Gilson de Souza, o nosso sempre homem de fé, sempre foi usado essa frase em toda a sua vida pública, E ao nosso Fábio Camilo, o Fábio Beteira, vereador, dizer que o Conselho Tutelar vem, nesta manhã de hoje, de fato, pedir, solicitou via ofício, mas pedir a essa egrégia de corte legislativa da cidade,
que possamos garantir para 2022 mais uma emenda orçamentária para realizarmos, que vai de encontro a vários interesses, não só do órgão, mas da cidade. Até oportunamente o Fábio protocolizou e aprovou um requerimento que fala de uma assessoria jurídica ao Conselho Tutelar. Dentro dessa verba sendo suplementada, sendo garantida, dá para a gente, né, convencer ao Executivo que pode ter um profissional do direito auxiliando dentro daquilo que você já protocolizou. Então, eu fico feliz de participar, eu acho que é muito importante, a cidade ela ganha com as audiências públicas, né? Se ela soubesse o interesse e o bem que faz da cidade, ela estaria essa casa, claro, com as restrições, mas bem mais hoje habitada. Então, eu fico feliz de participar. Não, vereador, a gente já protocolizou a justificativa, né? E a gente não tem dúvida que quando depende de vocês aqui é sempre aprovado, e essa luta não é só nossa do Conselho, é de vocês juntos. Então, o Conselho, sempre que se for necessária a presença, estará presente com seus membros para garantir o melhor atendimento à criança e adolescente da cidade. Então, nosso esforço hoje não é em prol só do Conselho Tutelar e da sua família em si, né? Mas é da família jandirense, é das nossas crianças e adolescentes, que a gente sabe que com essa pandemia, né, que estão hoje fora das unidades escolares, enfim, né, de outras proteções que a cidade oferta, mas é que garantindo mais esse orçamento para 2022, é a certeza de que a gente vai fazer sempre melhor pela cidade. E agradecendo que, como dos reconduzidos está o Marquinho, foi aprovado ano passado também uma semelhante menor de valor, né, para o Conselho Tutelar. Mas a gente sabe que a burocracia não é fácil. Nós já estamos no mês 6 e ainda não conseguimos, daquele recurso, ver investimento até o momento nos pontos. Então, a gente até pede os mesmos aqui para poder melhorar. Então, mas eu não tenho dúvida que vocês irão nos ajudar muito nesse processo de aprovação, de reservar essa dotação para o exercício de 2022. E aí a gente vai melhorar mais ainda a nossa cidade, na garantia de direito da criança e adolescente. Muito obrigado. As palavras, presidente. Obrigado, Sandro. Obrigado a todos presentes. Palavra, presidente. Desculpa, meu vereador Gilson. Está com a palavra o vereador Pastor Gilson. Senhor presidente, conduzindo a audiência pública aqui, de tamanha importância das diretrizes orçamentárias do orçamento 2022, extremamente importante. Quero aqui parabenizar o Sandrinho, Clarice, o Conselho Tutelar em si, de trazer aqui a preposição das suas necessidades, que é a necessidade de melhor trabalho para que vocês possam atender, então, melhor a comunidade. Tendo tudo aquilo que vocês aqui propôs, e com certeza vai ser apreciado e aprovado nas comissões, para que a gente possa dar viabilidade ao trabalho do Conselho Tutelar. Fiz questão de falar, senhor presidente Marquinhos, para que enaltecer o trabalho do Conselho Tutelar, que é um trabalho árduo, e se não tem estrutura, fica também bastante complicado de não estabelecer essa medida do orçamento. Então, Sandrinho, Clarice, leva o meu abraço para os outros 3 conselheiros, a Mara, o Netinho e o meu xará, o Gilson, que com certeza essa casa vai apreciar e aprovar, e eu sei que o Executivo também vai se sensibilizar, e se der tempo, que venha já esse ano, em 2021, ainda não estamos nem no segundo semestre, quem sabe aperta o cinto e consegue já viabilizar alguma coisa ainda esse ano, e em 2022 completar. Com certeza a cidade ganha, o serviço se amplia e a qualidade aumenta. Então, parabéns. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, Gilson, pelas palavras. Peço a palavra, senhor presidente. Está com a palavra o vereador Márcio Oliveira. Sandrinho, você pode ter certeza que acho que todos aqui irão correr atrás para poder ajudar vocês, porque nós sabemos a importância de ter um conselho tutelar bem assistido pelo poder público. E eu não sei se pode, mas se puder também, pode fazer uns ofícios aí que nós encaminhamos algumas empresas ali do Jardim Alvorada para pedir também algumas coisas aí que vocês, caso estejam precisando,
os caras são parceiros, pode ter certeza que eles acabam sensibilizando com a situação de vocês e com certeza irão ajudar, tá? Então, se puder também, pode passar para mim esses ofícios que eu encaminho lá para alguns conhecidos meus e vamos aí trabalhando juntos aí, junto com essa Câmara aqui, que tenho certeza que todos aqui também são a favor desse Conselho Tutelar e iremos ajudar vocês no que precisar, tá bom? Fico por aqui, senhor presidente. Essa palavra aí, presidente. Está com a palavra o vereador Cláudio do Moção. Senhor presidente, demais aqui, vereadores, né? Nosso amigo Ronaldo da Farmácia, Márcio, o presidente mesmo, meu amigo aí, o guerreiro, irmão de fé, Gilson, pastor Gilson, Fábio Beteira do povo, Sandrinho, grande conselheiro tutelar aí da nossa cidade, Clarice, e os meus assessores, todos aí da plateia. É muito importante esse debate público, né, essa audiência pública, a questão do orçamento, das diretrizes orçamentárias. Bom seria se todos tivessem tempo, né? Lógico, nós estamos vendo a pandemia, mas com limitação, todos teriam tempo de estar aqui participando. Para mim é uma honra estar aqui debatendo, participando, conduzindo, né, o rumo da nossa cidade. Sabemos que vivemos estamos vivendo uma crise sem precedentes, mas aos poucos, né, a nossa cidade, o nosso país vai sair dessa crise com certeza, e precisa isso, né, esse debate público, trazer as pessoas estar participando, né, é muito importante essa emenda que o senhor fez para essa casa, com certeza nós iremos analisar dentro do jurídico dessa casa, e com certeza com o executivo, né, essa administração, nós iremos estar aprovando sim, porque a gente sabemos o quanto é importante o trabalho do Conselho Tutelar, né, nós como guarda municipal, nós participamos muito de ocorrências, né, no município, e acompanho também o município de Jandira, que tem feito um excelente trabalho, porque sabemos que as pessoas que procuram o Conselho Tutelar, muitas das vezes, o que acontece? São vítimas, né? São vítimas, as crianças, e vocês estão aí para estar protegendo o direito das nossas crianças. Então, muito obrigado. Fico por aqui, presidente. Muito obrigado, vereador. Presidente. Está com a palavra o vereador Ronaldo Barion. Bom dia a todos, bom dia a todas aí que estão presentes aqui nesse plenário. Tá bom? Quero agradecer a presença do Sandrinho, né, da Clarice e os demais participantes aqui nessa Casa de Leis, tá? É uma honra para mim aí estar participando, né, nesse plenário de Casa de Leis, dessa primeira audiência aí, tá? Da abertura de crédito adicional da Lei Diretriz Orçamentária para 2022. Tá? O Conselho Tutelar, Sandrinho, é um departamento aí onde vocês atuam aí fazendo um excelente trabalho, né? Com a população de Jandira, né? Muitas coisas aí vocês enfrentam uma certa barreira, né? Para poder estar adiantando, né? Para poder estar elevando aí o Conselho, né? Com as dificuldades todas que vocês têm, tá? Pode contar com a presença de todos os vereadores aqui, né? Que a gente vai estar ajudando vocês sempre, tá? Nessa ação que vocês participam aí, tá bom? Muito obrigado, senhor presidente. Fico por aqui. Um bom dia a todos e um ótimo final de semana. As palavras. Está com a palavra o vereador Fábio Beteira. Senhor presidente, população que nos assiste, Sandrinho, está de parabéns pela emenda aí. Sandrinho, terça-feira, na sessão passada, eu fiz um requerimento aqui pedindo assistência jurídica, senhor presidente, para o Conselho Tutelar. Muitas vezes, o Conselho Tutelar não tem o respaldo para atender a nossa população. E essa semana também eu tive a honra de fazer uma visita na Casa da Criança. Está precisando de muita coisa lá, senhor presidente.
o governo que está aí hoje tem que dar um olhar diferencial para aquela casa da criança, que é os adolescentes da nossa criança que estão lá naquele local e precisa ser assistido. Sandrinho, Clarice, não podia te agradecer, e a emenda que o nobre Conselho Tutelar fez, a gente vai olhar com carinho, e o meu voto é a favor, e a população que nos assiste, o Conselho Tutelar está para acolher as nossas crianças. Muito obrigado. Parabéns, vereador. Quero aqui parabenizar todos os vereadores pelas suas falas e enaltecer a importância do Conselho Tutelar na cidade de Jandira, que desempenha um papel, se não for, na minha opinião, de mais importância, uma das maiores importâncias, porque cuida das nossas crianças. Então, não tenho dúvida que está em boas mãos, Sandro, Clarícia e os demais membros ali daquele conselho, e pode ter certeza que aquilo que essa casa puder contribuir para melhorar a qualidade, para vocês trabalhar, para atender as nossas crianças, essa Casa de Leis vai votar favorável, eu não tenho dúvida disso. Quero parabenizar cada um dos senhores vereadores por suas falas, agradecer a cada um dos presentes. Informo a todos a realização da audiência pública para discussão dos projetos de lei que abrem crédito adicional aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, nos dias 3 e 10 de junho, às 9h30. Não tendo mais nada a ser tratado, às 11 horas, declaro encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado a todos presentes. Tenham um ótimo dia, um ótimo feriado. Agradecer a presença do diretor do IPREJAN, Dr. Francisco, e de todos que nos acompanham. Um bom dia a todos.